Olá! Nessa aula a gente vai iniciar então com os filósofos políticos propriamente ditos. E o nosso primeiro filósofo a tratar da filosofia política é Platão. Para Platão, para compreender Platão, a gente tem que lembrar da sua filosofia. Platão tinha uma visão dualista de ser humano, certo? Então a visão dualista de Platão, a qual a gente ainda tem hoje em muitas vertentes, por exemplo, na religião, é a separação entre corpo e alma. Por isso, dualismo, corpo-alma. Dentro da filosofia política, por que isso é importante? Platão vai dizer que a alma, como sendo uma substância eterna, a alma ela tem tem características essenciais que vão permanecer no indivíduo. E aí Platão define que existem três tipos de essência humana, ou três tipos principais de alma. Quais são esses três tipos de alma? Nós temos a alma racional, a alma irascível e a alma concupiscente. O que seria a alma racional? As pessoas de alma racional seriam aquelas que nascem com a alma tendo a maior fonte de influência na cabeça, literalmente, na parte do corpo, na cabeça. Portanto, essa alma ela teria a capacidade de pensar de forma lógica, de argumentar, filosofar, enfim, raciocinar. A pessoa de alma irascível, a alma teria preponderância, estaria mais localizada no peito, no coração, propriamente. Então, os antigos tinham essa crença de que as emoções vêm do coração. A pessoa irascível é aquela que seria movida pelas emoções. Então, uma pessoa irascível, ela é levada pelo amor, pelo ódio, pelo medo, pela coragem, enfim, por emoções. E a pessoa de alma concupiscente, a alma se localizaria do estômago para baixo. Então essa pessoa, as características dela, ela seria movida pelo desejo, certo? Pelos desejos. Então os desejos levariam essa pessoa a agir. Trazendo para a filosofia política, a gente tem então, na visão de Platão, os governantes ou o rei filósofo, eles deveriam ser as pessoas de alma racional. Porque, na visão de Platão, essas pessoas não se deixariam levar por emoções e por desejos. Já as pessoas de alma irascível, as que são tomadas pela emoção, deveriam se dedicar à segurança da cidade, sendo soldados, sendo policiais nos dias de hoje. Enfim, seriam aqueles que iriam garantir a ordem social na sociedade. E, por fim, as pessoas de alma concupiscente, elas deveriam ser aquelas que se ocupam do trabalho, do comércio, enfim, seria a classe trabalhadora e a classe burguesa, digamos assim, nos dias de hoje. Então essa era a visão do Platão. Para ele, então, a teoria do rei filósofo é essa, em que um governante ou um grupo de governantes são racionais e, portanto, são intelectuais, têm vários conhecimentos na área e, portanto, eles seriam a pessoa certa ou as pessoas certas para governarem a cidade. Trazendo para os dias de hoje, seria uma visão aristocrata. Uma visão aristocrata é aquela em que a palavra aristos significa os melhores. Então, quando a gente fala, por exemplo, em ter uma equipe especialista no governo, quando a gente fala em ter uma equipe técnica, pessoas que realmente conhecem do assunto, a gente está seguindo um pouco essa filosofia de Platão. Colocar nos cargos pessoas que realmente têm formação, têm conhecimento naquela área, certo? Para ilustrar a sua filosofia, o Platão
cita um exemplo. Platão cita o exemplo da cidade de Atlântida. A cidade de Atlântida é uma cidade mítica. No mito da cidade de Atlântida diz que era uma cidade perfeita, onde todos viviam em harmonia, todos eram felizes, onde não havia, enfim, problemas sociais. E a sociedade ela era tão perfeita que despertou a inveja dos deuses. Os deuses do Olimpo acreditavam que apenas no Olimpo poderia haver a perfeição, a paz duradoura. Então os deuses castigaram essa cidade, fazendo ela afundar no mar, e até hoje a cidade de Atlântida estaria no fundo do mar, em algum lugar. Acreditou-se por um tempo que ela estaria afundada no nosso oceano, o oceano que banha o Brasil, por isso ele tem esse nome, Oceano Atlântico. Mas enfim, até hoje os arqueólogos não encontraram, talvez seja apenas um mito mesmo. Ok? Como é que era essa cidade? Então, desde criança, as pessoas já eram direcionadas para um desses 3 grupos formados por pessoas com 3 tipos de alma diferentes. Então, a partir dos 7 anos, as crianças eram selecionadas, havia uns testes, e aí se determinava. Se a criança ela tinha habilidade com os estudos, por exemplo, ela seria adotada por um casal de pessoas da classe dos intelectuais, dos magistrados, certo? Então ela passaria a viver com eles, a aprender com eles, se dedicar aos estudos. Se uma criança demonstrasse mais preponderância nas emoções, ela seria adotada por um casal de soldados que treinariam ela na arte militar, que dariam os ensinamentos nessa linha, por exemplo, contando as histórias de Hércules e de outros heróis gregos para inspirar essa criança a se tornar também um grande soldado. E se a criança aos 7 anos demonstrasse uma habilidade para o trabalho, para os negócios, ela seria adotada por um casal de trabalhadores ou comerciantes e também seria educada dentro dessa linha, certo? Desse modo, todos cresciam dentro da sua habilidade natural e, portanto, todos eram realizados na vida, eram felizes e não haviam problemas sociais. Então, o mito da cidade de Atlântida é citado por Platão no livro A República, e fica a dica para uma leitura na filosofia política. Beleza? Abraço para vocês, prestem atenção nas atividades, certo? E até a próxima. Deixo aqui a dica para ilustrar a filosofia de Platão, para quem não conhece, a série Divergente, para quem já assistiu e não sabia, é baseada na filosofia de Platão. Lá, além das 3 classes sociais que o Platão determinou, existe mais, mas a ideia é a mesma, a separação das pessoas de acordo com a sua essência.